Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um vídeo do canal. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo bíblico, começando a primeira carta de São João, capítulo 1. Mas antes, vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora, meus irmãos, quem estiver com a sua Bíblia, vamos abrindo aí em 1 João, capítulo 1. Quem estiver com a sua Bíblia, abra aí em 1 João, capítulo 1, onde nós iremos ver nestes primeiros versículos, do 1 até o versículo 5, onde que João vai falar sobre que Jesus é a vida verdadeira e também sobre que Deus é luz, nestes primeiros versículos. E no versículo 1 ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado, no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. O que no Pai, o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemo-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Meus irmãos, nestes primeiros versículos, do 1 ao 4, primeiramente João, ele fala de Jesus como alguém real, que ele viu, que ele ouviu e ele tocou. Ele anuncia Jesus, que é a vida, para que todos tenham comunhão e alegria completa. João, ele não está falando de uma história inventada. Pelo contrário, ele está dizendo: eu vi Jesus, eu ouvi Jesus, eu toquei em Jesus. E isso mostra, meu irmão e minha irmã, que nosso Senhor Jesus Cristo é real. E mais que isso, Jesus é a própria vida. Quem tem Jesus tem vida de verdade dentro do seu coração. E João, ele escreve isso para que a gente, eu, você, cada um de nós, vivamos em comunhão, ou seja, perto de Deus, e tenhamos alegria de verdade. Por isso, meu irmão e minha irmã, muita gente busca alegria em coisas passageiras aqui neste mundo, mas a nossa alegria verdadeira só vem de uma pessoa, que é de Jesus Cristo. Amém? E no versículo 5, João, ele declara que Deus é luz e que nele não existe treva, ou seja, escuridão nenhuma. Luz significa verdade, pureza, clareza, e Deus é totalmente bom. Em Deus não existe mentira, não existe maldade, não existe erro. E isso também nos mostra algo muito importante aqui. Se nós queremos estar com Deus, precisamos vivermos
na luz, que é Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, não dá para vivermos nos nossos erros e depois querermos estar perto de Deus ao mesmo tempo. Vivermos no erro e estar querendo estar perto de Deus ao mesmo tempo. Não pode. Ou nós vivamos no erro e não voltamos para Deus, ou fiquemos perto de Deus e nos afastemos do erro cada vez mais. Amém? E agora, nestes próximos versículos, dos versículos de 1 até o versículo 9, João ele fala sobre andarmos na luz e também sobre confessarmos os nossos pecados. Dos versículos do 6 até o versículo 9. Ok? Vamos ver o que ele diz. Versículo 6. Se dizemos ter comunhão e não seguimos a verdade, se porém andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Meus irmãos, nos versículos do 6 ao 7, João diz que se nós, eu, você, cada um de nós, se nós dissermos que estamos com Deus, mas a gente vive no erro, estamos mentindo. Mas se nós andamos na luz, nós temos comunhão com Deus e somos purificados. Aqui nestes versículos, meus irmãos e minhas irmãs, João ele está sendo direto. Não adianta a gente dizer: ah, eu amo a Deus, só que eu vivo de qualquer jeito. Não adianta. A vida minha, sua, cada uma de nós, precisa mostrar aquilo que nós estamos falando. Mas tem também uma coisa muito linda aqui. Quem anda na luz é limpo por Deus. Não significa ser perfeito. Não é perfeccionismo. Não. Significa sermos sinceros e querermos sempre fazer o que é certo. Deus ele não espera perfeição. Não espera. Mas ele espera de cada um de nós um coração verdadeiro. Amém? E nos versículos do 8 ao 9, João ele fala: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Mas se confessarmos, Deus nos perdoa e nos limpa. Aqui, meu irmão e minha irmã, está uma chave poderosíssima. Todos nós, sem exceção, todos nós erramos. Mas o problema não é a gente errar. O problema é não reconhecermos os nossos erros. Deus ele não rejeita quem erra. Não, pelo contrário. Deus ele perdoa quem reconhece os seus erros. E quando nós, cada um de nós, abrimos os nossos corações e confessamos a Deus, Deus, ele limpa tudo por dentro de nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, não esconda os seus erros de Deus. Não. Fale com Deus os seus erros com sinceridade. Não tenha medo, porque como diz São João, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, ele limpa os nossos corações e nos purifica de toda iniquidade. Amém? E agora, meus irmãos, vamos ver o último versículo, versículo 10, que João vai falar sobre reconhecermos a verdade. Que ele diz o seguinte, último versículo: se pensamos não ter pecado,
nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João, ele diz aqui que se dissermos que nós não temos pecado, não pecamos, fazemos de Deus mentiroso e mostramos que a sua palavra não está em nós. João, ele termina este capítulo com algo muito forte. Negar o pecado é negar a verdade. Quando a pessoa acha que está tudo certo com ela, ela se fecha para Deus. Mas quem reconhece que precisa, esse recebe a graça. Por isso, meu irmão e minha irmã, um coração humilde, um coração cheio de humildade, se aproxima cada vez mais de Deus. Agora, um coração orgulhoso se afasta cada vez mais do Senhor, nosso Deus. Amém? E hoje, antes de finalizarmos, aprendemos 5 lições valiosíssimas neste capítulo 1. Primeira lição: Jesus é real e é a verdadeira vida. Segunda lição: Deus é luz e nele não existe maldade. Terceira lição: precisamos viver na luz com um coração verdadeiro. Quarta lição: Deus perdoa quem confessa os seus pecados. E quinta e última lição: a humildade nos aproxima de Deus. Amém? Foram essas as 5 lições que nós aprendemos hoje neste primeiro capítulo da primeira carta de São João. Amém? E antes da gente finalizarmos o estudo de hoje, eu peço encarecidamente, meu irmão e minha irmã, que você se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe o seu gostei, pois isso ajuda muito o YouTube a alcançar mais e mais pessoas. Amém? E também compartilhe este vídeo com algum parente seu, algum amigo que precisa ouvir hoje esta palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também toda a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.